Sossegou. Enfim. Esses alimentos chegando. Não. Vocês já ouviram falar dessa palavra Mesopotâmia? Já. Será que significa Acho que sim. Mesopotâmia? Não sei. Mesopotâmia. Vamos ver se vai compartilhar um pouquinho. Gente, deu com esse papo do Geraldino, ok? Vocês discutem isso no grupo de vocês. Será de onde vem a palavra Mesopotâmia? É um povo, será? Eu acho que é um lugar. É um lugar. Meso, lembra que palavra? Mesa. Mesa. Meio. 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 Meso é meio, é entre. Meio, né? E Potâmia. Tem um animal que parece esse nome. Polaina? Hipopótamo. Hipopótamo. Onde é que vive o hipopótamo? Hipotamos. África. Na África. Mas ele vive dentro do quê? Ele está sempre dentro do quê? Rio. Da água. Rio. Certo? Ó, Mesopotâmia é entre o rio. Entre dois rios. É uma terra que fica no meio de dois rios. Potamos, em grego, é rios. E meso é meio. Então, Mesopotâmia é uma região, é um lugar que fica no meio de dois rios. Eles não chamavam de Mesopotâmia, tá? Eu vivo na Mesopotâmia. Em que país tu vive? Na Mesopotâmia. Não. Eles não chamavam de Mesopotâmia naquela época. Apareceu já a projeção para vocês? Sim, tá mostrando a Estou Terra. compartilhando na tela. Está aparecendo o globo para vocês? Sim. Tá? Beleza, aperta os cintos. Nós vamos viajar. Deixa eu pegar meu cursor para cá. Cadê meu cursor? Tá lá. Essa foi boa. Olha lá. Aqui, ó. Então, aqui, nessa região, aqui, a gente tá aqui, ó. Brasil, né, ó. Lá no Google Earth. Aqui está o Brasil. A gente vai. Travou? Isso vai dar certo, né, Sim, gente? tá gravando. E agora deu. Agora foi. Ó, partiu a África. Olha lá, deserto do Saara. Olha aqui o Nilo. Ó, o Nilo nasce aqui. Aqui o reino de. Aqui o reino de Cuxi, que a gente estudou, né, no alto das montanhas do Rio Nilo, lá das montanhas da Núbia. Ó, Núbia é região. Aqui se formou o reino de Cuxi. Bem aqui assim, na pata, e depois lá para baixo, Meroe, a outra capital do reino de Cuxi. E aqui já, ó, o Alto Egito, o Baixo Egito, que foi unificado pelo Menés, mais ou menos em 3200, que nós falamos lá, ó, o Egito estava protegido pelo deserto, pelo mar. Tá vendo como o Egito parece que tem a geografia toda a seu favor, né? Então, ó, atravessamos a África, atravessamos o deserto do Saara, aperta o cinto aí, entramos na Ásia. Aqui já é Ásia, ó. Vamos pegar essa região aqui especificamente, vamos aproximar mais. Na Mesopotâmia. Está pousando. Arrumar melhor aqui o globo. Ladies and gentlemen, o voo foi autorizado. Beleza, já é isso mesmo.
A aeromoça ou o comissário de bordo Prof, tá vai preparar o nosso pouso. Ah, tá tendo turbulência? Aqui tá calmo. Aqui a única turbulência que tem é o Google Meet, que não está ajudando muito hoje. Mas olha Pois é. lá, se a gente for viajar para Mesopotâmia, tá vendo? Aqui é uma região de montanhas. Isso aqui é uma cadeia de montanhas chamada Zagros. Aqui nascem dois rios, o Eufrates, que está aqui, ó, o Eufrates, e o Tigre, que está aqui, ó, nessa região. Esses dois rios nascem aqui no alto da montanha e desaguam aqui no Golfo Pérsico. Aqui é o delta do rio Eufrates e Tigre. No meio desses dois rios, aqui nessa região do meio dos dois rios, essa região é chamada de Mesopotâmia. Na verdade, os gregos que estão aqui, ó, os gregos chamavam essa região de Mesopotâmia. Os mesopotâmicos não chamavam de Mesopotâmia. Né? Eles chamavam, tem outros nomes. A gente já vai entender por quê. É uma região, então, entre dois rios. E esses dois rios aqui, ó, eles são iguais os rios, é igual o rio Nilo. Durante uma época do ano, eles enchem, daí fertilizam as margens do rio, depois eles voltam para o leito normal, e aquele lodo que fica ali cria um limo, esse limo misturado com essa terra que é meio desértica, tá vendo? Ó? Isso aqui é tudo deserto, olha lá. Isso facilitava, possibilitava a agricultura, porque daí fertilizava a terra, era possível plantar. Né? E daí vai migrar para cá, mais ou menos, por volta de 4.000 antes de Cristo, alguns historiadores dizem que 6.000 antes de Cristo, vai migrar para cá um povo pré-histórico, um povo paleolítico, que era nômade, andava atrás de comida, vai para a Europa, volta, né, atrás de comida, vai migrar para essa região bem no sul da Mesopotâmia, bem aqui onde está desaguando no Golfo Pérsico, nessa região aqui, que é onde os dois rios se juntavam, né? Ficam mais próximos, na verdade. E como eles ficam mais próximos, a parte que fica cheia também é maior. E daí, ali facilitava mais a agricultura. Essa região aqui é uma região montanhosa, ó. Então, aqui não tem alagamento do rio, não tem afastamento da margem. Essa região, aqui mais baixa, né? Aqui sim tem um alagamento na época da cheia, por conta do verão, né? E do degelo lá do alto das montanhas. Isso facilitava aqui a agricultura. Esse povo, alguns historiadores dizem que eles vieram dessa região aqui, ó, onde hoje é a Turquia, a região da Anatólia. Outros historiadores dizem que eles vieram daqui, do Planalto do Irã. Tá? Não tem ainda uma certeza sobre isso, talvez nunca tenha, né? Mas o fato é que lá por volta de 4.000 a.C., eles começaram a formar aqui, ó, as aldeias que a gente já conheceu esse processo. Agora vocês têm que pegar uma coisa que vocês já conhecem, que é a formação de aldeias, e colocar aqui nesse lugar. Vocês já colocaram no Egito. Olha lá. Os povos se fixam, descobrem a agricultura. O povo, como planta, vai melhorar as ferramentas, pedra polida, se viram sedentários. E daí o grupo cresce muito. Chega uma hora que eles têm que definir quem planta, quem faz cerâmica, quem protege, quem vai cuidar dos impostos. Uma hora eles começam a se organizar, vira uma sociedade. Como é que a gente chama? Sedentário? Não. Quando começa a separar as funções, e daí precisa alguém que organize tudo isso. Isso, quem foi que falou? Antônio. Nicolas. Antônio, ótimo, Antônio. Uma sociedade complexa. Né? Então, uma sociedade complexa é que tem muita gente, cada pessoa fazendo uma coisa diferente, está difícil administrar isso. E daí, por isso que eles precisam da escrita. Vou pedir para a Tati, ver se a Tati ajuda. Porque ela nem aparece para mim. Vou ver se eu acho a Tati.
Ô, Tati, vê se tu ajuda a Marina a entrar e não aparece aqui para mim. Se a gente aproximar mais isso aqui... Vamos lá. Pousar. Hoje, ó, é onde fica o Iraque. É onde fica o Iraque e o Kuwait, que não apareceu aqui ainda. Ai, quando tá projetando fica mais difícil. Tá chegando. Olha lá. Tá vendo, ó? O rio Eufrates, o rio Tigre, aqui onde hoje está o Iraque, ó, e aqui embaixo, onde está desaguando o rio Eufrates e o Tigre, é o Kuwait. Hoje, aqui é uma região que vive em guerra. Né? Essa região aqui da Ásia Menor, a gente chama, o Oriente Próximo, perto da Europa, é uma região que vive em conflitos aqui. Por que tem tanto conflito aí? O que tem de tão valioso nessa região? Petróleo. Armas? Petróleo. Petróleo, ótimo. Essa aqui é a região mais rica em petróleo do mundo. Os maiores poços de petróleo estão aqui. Tanto que tem os sheiks árabes riquíssimos, né? Por conta da exploração do petróleo. Hoje, há uma disputa não só entre esses países, mas aí os outros países vão apoiar eles por causa do petróleo. Por exemplo, Estados Unidos apoia o país X, a Rússia apoia o país Y, e daí os dois estão brigando ali, os Estados Unidos e a Rússia brigando junto, para ver quem domina os poços de petróleo. Tanto que o valor da gasolina, do combustível, até no Brasil, tem a ver com a quantidade de petróleo que eles tiram daqui, dessa região. Tá? Se eles tiram mais petróleo, o valor fica menor. Então, hoje eles brigam por conta do petróleo. Mas lá na pré-história, não se usava o petróleo. Ou na fase da pré-história para a história, não se usava o petróleo. O que era essencial naquela época? Para a vida sedentária? O que era fundamental? Plantação. A plantação. E para ter plantação precisa do quê? De um rei. Água. Alguém falou. Água. Essa aqui é uma região, ó, naquela época vai ser uma região, já naquela época era uma região muito invadida. É diferente do Egito, ó. O Egito era protegido pela natureza. A região da Mesopotâmia, não. A região da Mesopotâmia fica bem no meio dos 3 continentes, olha lá. África, Ásia, Europa. Parece que todos os povos passavam por aqui e vão disputar essa região o tempo todo. Vocês vão ver no livro, depois a gente vai acompanhar o capítulo da Mesopotâmia, vocês vão ver que a Mesopotâmia é um lugar em que passaram vários assírios, vários povos vão dominar a Mesopotâmia. Por quê? Porque eles queriam ter acesso à água para poder plantar. A água era um bem, naquele período, que gerava guerra, que gerava invasão. Ainda mais numa região que é uma região que é desértica. Se tem um rio aqui que possibilita a agricultura, todos os povos vão querer ficar por aqui daí, né? Nessa região, para poder plantar. E daí, o primeiro povo que vai se fixar aqui é um povo chamado de Sumérios. Os Sumérios vão migrar, talvez daqui, ou talvez dali, do Planalto do Irã ou da Anatólia. Os Sumérios vão migrar para essa região aqui e vão formar aldeias. Essas aldeias vão crescer. André, aqui é um conceito novo para vocês, tá? A gente não usou essa palavra ainda, cidade-estado. Cidade-estado é como se fosse cada aldeia dessa, ou cada cidade-estado dessa, virou um país. Eles não se juntaram para formar a Suméria. Não existiu a Suméria. Existiram cidades-estados sumérias. Era como se fossem vários países. Bom, se são vários países, o que eles têm em comum? O que será que eles têm em comum? Todos têm seu líder. Todos? Tem seu líder. Não. Uma coisa que... Todos têm petróleo ali, sei lá. Não, petróleo naquela época... Não, cada um tem seu líder. O que
Ó, tem várias cidades. Uru, Uruk, Lagash, tem várias cidades sumérias. São 12, na verdade, tá? 12 Ah, a cidades. religião e a língua. Isso! Quem é que tá falando? Gilberto? Travou, o que ele disse? A religião... Nicolas. Mas travou. Nicolas. Ótimo, Nicolas. A língua deles é a mesma. E a cultura é a mesma. Então, por mais que eles fossem países, cada cidade dessa era como se fosse um país, era chamada de cidade-estado, a gente não chama de país, tá? A gente chama de cidade-estado. É porque cada uma é um estado separado. Elas tinham uma coisa em comum. Todos, nesse primeiro momento, por volta de 3.300, 3.500 antes de Cristo, eram cidades-estados. Então, Uru, Uruk, Lagash, aquelas cidades que tinham aqui, 12 cidades que tinham nessa região, eram cidades-estados, que viviam basicamente do quê? Qual é a principal atividade econômica deles? Ah, não. É petróleo? Ah, Agricultura? não, agricultura. Agricultura. Para a sobrevivência naquela época, o fundamental era a agricultura. Então, essas cidades que vão se fixar aqui, que vão se formar nessa região da Mesopotâmia, dos sumérios, eram cidades que viviam basicamente da agricultura. E elas vão se construir, as cidades, é bem interessante que elas vão se construir ao redor de um templo chamado Zigurate. Vocês já ouviram falar de Zigurate? Não. Não. Não? Tem um Zigurate que é bem famoso, a Torre de Babel. A Torre de Babel é um Zigurate. Né? É uma construção típica da Mesopotâmia. Vou mostrar para vocês como que é. E ao redor do Zigurate é que ia construindo o Palácio do Rei, ia construindo os centros administrativos, né, onde viviam os funcionários do rei, os escribas, os militares, os comerciantes, e daí na área mais afastada, os camponeses que viviam ali. No começo, essas cidades-estados era bem legal, porque elas não tinham um rei. Não tinha aquela pessoa que organizou tudo. Né? Só em época de guerra. Por exemplo, eu sou da cidade de Uruk. A cidade de Ur está querendo invadir. Então, para poder se proteger, eles escolhiam um rei, que era sempre um guerreiro, né? Que ia comandar a defesa da cidade. Mas depois que acabou a guerra, não tinha mais rei. Depois, com o tempo, é que o rei se tornou hereditário. E ficou no poder e passava de pai para filho. Ele chamava de patese. O rei era patese. E essa civilização dos sumérios é uma civilização bem importante para nós, porque muita coisa que a gente tem na nossa cultura veio daqui. Querem ver uma coisa? Quem já ouviu falar em dilúvio? Eu, Arca de Noé. A Arca de Noé, o dilúvio, toda aquela história que tem na Bíblia, na Gênesis, na verdade, é da mitologia mesopotâmica, suméria. Os sumérios contavam, não falavam de Noé, nem de Arca de Noé, nada disso. Mas os sumérios falavam que os deuses, quando os deuses viviam na Terra, só os deuses viviam na Terra. Né? Tinha um mito que contava essa história. Então, uma deusa, Anu, se eu não me engano, resolveu criar a Terra e o céu. E a Terra e o céu tiveram um filho, e o filho acabou separando a Terra e o céu. O que ligava a Terra e o céu era a montanha, mas aí o filho separou os dois. Daí os deuses viviam aqui, e na Mesopotâmia, não existiam os humanos, mas chegou uma época que o rio não encheu, não produziu nada, eles não tinham o que comer, daí a deusa mãe ficou brava com aquela situação, porque os deuses não estavam fazendo nada, como assim, não vão fazer nada? Vão plantar, não vão... E foi brigar com o neto, na verdade, foi brigar com ele, e eles resolveram, então, criar... vamos criar pessoas que façam isso pra gente? Não, os deuses ficar fazendo isso, plantar, colher, né, ficar fazendo comida. Vamos criar animais que façam isso pra gente? E daí eles resolvem criar do barro, olha que interessante, do barro eles resolvem criar os seres humanos. E daí os seres humanos foram criados, na verdade, como escravos dos deuses, como servos dos deuses, né, que foram criados para trabalharem para os deuses, para que eles não precisassem trabalhar.
Então, os deuses criaram e colocaram eles ali. Essa é a história dos sumérios, né? Nós somos descendentes dos deuses, os deuses criaram a gente. E daí teve uma época, conta a mitologia mesopotâmica, suméria, né? Que os seres humanos começaram a ficar muito audaciosos, não queriam mais trabalhar para os deuses. Não ficavam pagando oferendas, né? Fazendo aquelas coisas com relação à religião. Tinha um sacerdote que era muito religioso, assim, né? Fazia muita oferenda para os deuses, mas o povo já não queria mais. E daí, então, os deuses, com raiva disso, porque nós criamos eles para trabalhar para a gente, e eles não querem fazer, como assim? Os deuses, então, bateram o martelo e provocaram um super dilúvio, mas avisaram para aquele sacerdote, que era humano, que era muito religioso, avisaram para ele, ó, constrói um navio, coloca quem tu quer dentro para proteger, porque nós vamos criar um dilúvio. E daí teve uma super enchente que matou todo mundo, porque enfim, viraram seres humanos, não queriam mais fazer as coisas que os deuses queriam, né? E só sobrou, depois de 7 dias, no 8º dia, esse sacerdote, que agora não me recordo o nome, e as pessoas que estavam dentro, os animais que estavam dentro, sobraram, daí desceram da arca e eles vão povoar a Mesopotâmia. Esse é um mito mesopotâmico. Olha que interessante. Tá? Isso em 3.000 anos antes de Cristo. Depois, a religião judaica, que também é antes de Cristo, vai pegar esse mito mesopotâmico e vai transformar ele num mito judaico-cristão. Ele está na Bíblia, né? Quem lê a Bíblia sabe disso. Lá fala de Noé, da arca de Noé, do dilúvio, de Deus. Então, esse mito que tem na Gênese, na Bíblia judaico-cristã, já era um mito mesopotâmico. Na época que a Mesopotâmia era politeísta. Olha que legal isso, como as culturas vão se misturando, né? Como as histórias também vão se reconstruindo numa outra cultura. Na cultura judaico-cristã é um Deus só. Na cultura mesopotâmica eram vários deuses. Mas também na cultura judaico-cristã, os seres humanos foram criados por Deus, etc., assim, pelo barro, a gente viu lá, Adão e Eva, né? Então, mas os sumérios diziam que eles tinham sido criados pelos deuses e eles eram aqueles que sobreviveram ao dilúvio. E daí aqueles que sobreviveram ao dilúvio formaram aqui cidades-estados nessa região. Depois a gente vai voltar aqui se der tempo. Que eu quero mostrar um zigurate de cima, dá pra gente subir um zigurate. Vou mostrar. Deixa eu voltar para a tela do Meet. André, lembra quando no comecinho do ano você pediu para a gente pesquisar de algum... não lembro o nome, que tinha que pesquisar a origem do mundo de acordo com algum povo? O dos maias, que eu lembro que foi que quase todo mundo pesquisou, é bem parecidinho no começo. O homem de barro lá, que daí derreteu. Sim. Essa história do barro, de um homem vir do barro, é uma questão meio lógica. Os maias, os mesopotâmicos, não tiveram contato nenhum. São de períodos completamente diferentes. Mas, se vocês prestarem atenção, vários mitos os seres humanos foram feitos do barro. Dá para a gente entender, sabe por quê, Gabi? A terra é aquilo que brota vida. Né? A agricultura brota da terra. Então, o ser humano também brota da terra. É feito da terra. Porque é vida. Tá? Inclusive, dizem que quando a deusa que fazia, tá? A deusa que fazia o molde e o Deus colocava o coração. Chegou uma hora que eles resolveram trocar. E o Deus fazia tudo errado. Daí ele criou 6 humanos com problemas, segundo o mito grego, o mito mesopotâmico. A gente só sabe de 2, porque os outros 4 problemas, a pedra que fala sobre ele, sobre esse mito, está estragada. Só sobraram 2 problemas. Um foi mulheres que não podem engravidar. Isso foi Deus que criou essas mulheres que não podiam engravidar. Isso para justificar o fato de os reis terem várias esposas. Não podem engravidar mesmo. Então, eles tinham várias esposas, tinham um harém.
e a outra eram homens que não tinham um braço. Esses homens cuidavam das mulheres que não podiam engravidar. Esses homens, na verdade, são os eunucos. Eunucos eram homens castrados. Na verdade, eles não tinham, não é braço que eles não tinham pênis. E como eles não tinham pênis, eles não podiam transar com as mulheres, né? Eles eram os soldados que cuidavam das mulheres do rei, os eunucos. Daí o mito conta que eles foram criados pelo Deus, que não sabia fazer direito, e fez os 6 problemas. Mulheres que não engravidam, eunucos, e mais 4 que a gente não sabe o que é, porque a pedra está estragada. Mas dá para entender por que é do barro, né? Sim. Vamos lá, eu vou tentar projetar uma outra tela. Se a hora que aparecer, vocês me avisam, tá? Não é possível compartilhar sua tela. Como assim? Quem manda aqui sou eu. Oxi. Vou tentar de novo. André, Oi. a gente só ficou uma aula no Reino de Crush. Só rapidinho. Então, não vai ter muito conteúdo para cair em prova, assim? Não. Mesopotâmia, a gente vai ficar bastante tempo igual a gente ficou no Egito. Mesopotâmia, mas sim. Vamos ver se vai agora. Quando for, vocês me avisam. Tem um PowerPoint sobre a Mesopotâmia que eu preparei para vocês, para mostrar um pouquinho como era uma cidade-estado. Cidade-estado, agora você já sabe o que é. Ó. Suméria. Dá para. Então, lembre disso. Ó, não pode afirmar, a questão de assinalar, eu não posso afirmar que existiu a Suméria, porque não existiu. Eles não se juntaram para formar a Suméria. Existiam cidades-estados sumérias. Foi? André, eu Oi. tava no Google Earth Oi. aqui, bem na parte que tava mostrando no Iraque aqui. E daí eu cliquei em um lugar para botar o bonequinho. Tinha uma cidade super estranha que as casas faziam uma forma de um bicho. Deixa eu ver se eu acho. Eu não sei. Eu teria que ver, não sei. Olha lá. Aqui tá vendo? Olha lá o rio. Ou Eufrates ou Tigre, né? Aqui tá o rio. E aqui tá a construção da cidade, ó. Palácio Real. Aqui não tem um zigurate ainda, tá? Isso aqui é a reconstrução a partir da arqueologia, ó. Que a gente estudou lá. Os arqueólogos não encontram isso aqui. Eles encontram só a parte de baixo. Daí, pela parte de baixo, eles imaginam como é o restante. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, um palácio egípcio, o palácio egípcio era muito mais aberto, tinha muito mais entrada. Um templo egípcio tinha muito mais entrada, era muito mais aberto. Um palácio mesopotâmico, não. Será por quê? Ó, o mesopotâmico, tá vendo como é muito fechadinho, tudo, as janelinhas tudo pequenininha, olha aqui. Por que será que a Mesopotâmia tem essas entradas tão curtinhas? Até as casas, ó, era comum as casas, a entrada ser por cima, inclusive, na Mesopotâmia. Não por aqui, ó, mas por cima. Será por quê? Do dilúvio? Porque lá se alagava. Porque lá tinha alagamento. Eu vi num site que lá tinha alagamento. Ó, mas para não alagar, Nicolas, Gi, para não alagar, eles construíam uma barreira aqui, ó. Tá? Tinha uma muralha que impedia o alagamento das cidades. Eles desviavam o curso do rio para outro lugar. Para poder fazer isso, eles tinham que ser organizados. Né? Uma sociedade complexa. As entradas eram por cima por 2 motivos. O primeiro deles era por causa da areia do deserto. Tá? Essas entradas assim, ó, entrava muita areia do deserto. O segundo é porque, como a Mesopotâmia fica bem no meio dos 3 continentes, Europa, Ásia e África, muitos povos passavam por ali, então tinha muita invasão. Então era uma questão de proteção. Eram bem fechadas, as casas tinham poucas aberturas, os palácios, os templos tinham poucas aberturas para evitar a invasão de outros povos. Então aqui é a reconstrução da casa de uma pessoa comum, ó. Isso aqui é uma pessoa comum. Aqui é a parte do centro da cidade. Aqui ó, é a cidade de Ur. Olha lá,
Dizem que esse aqui é um templo gigantesco dos deuses, né? E ao redor do templo, estão vendo como se constrói a cidade? Lá está o rio, ó. Vai se construindo a cidade, né? O comércio ao redor do templo, uma cidade suméria. Vou passar para o próximo. Ô, André, o que são esses Aqui. quadradinhos com muralha ali que estão do lado do templo? Esses quadradinhos. Aqui? Nesse Isso aí, aqui? tem um monte de quadrados Isso do lado. O que é? Isso aqui são torres. Ó, são torres onde os soldados ficavam para vigiar o que acontece aqui, mas também para ver o que vem de fora. Lembra, ó, o Egito era protegido pela natureza, estava fechado. A Mesopotâmia está aberta e por ali passam vários povos. Ou seja, diferente do Egito, que só foi invadido pelos Hicsos do Médio Império, o Egito teve uma longa vida sem invasão. Todo o período pré-dinástico, todo o Antigo Império sem invasão. A Mesopotâmia vai ser invadida o tempo todo. A Mesopotâmia é uma série de povos. É assim, quer ver? Ó, Sumérios, Acádios, Amorritas, Babilônicos, Assírios, Medos. Tem vários povos que vão dominar a Mesopotâmia. Não é à toa que as cidades são fortificadas. Ó. Lembra? O Egito não precisava gastar dinheiro com isso. Por isso construía pirâmides, templos. Já a Mesopotâmia, não. A Mesopotâmia vai ter que gastar dinheiro com proteção, com fortalezas. E entre essas fortalezas, olha lá, deixa eu botar lá para baixo. O zigurate. Isso é um zigurate. Ele não é uma pirâmide, que a pirâmide é para enterrar alguém dentro, né? O zigurate não tinha essa função, não é para enterrar, não é um túmulo. Aqui, ó, geralmente aqui em cima funcionava um templo para os deuses, porque era mais perto do céu. Aqui eles faziam sacrifícios para os deuses de animais, de boi, de carneiro, e de grãos, né? Sacrifício. Aqui então era um templo religioso. E aqui funcionava como se fosse um cofre do rei, do patese. Os impostos que eram cobrados das pessoas, que tinham que pagar em grãos, né, em sementes, grãos, eram guardados aqui, ó, em armazéns. Então, aqui tem muita riqueza, tá vendo? Ó? É como se fosse um cofre do rei, o zigurate. E por isso que aqui a parede é tão alta, ó. A primeira parede é tão alta, para evitar a escalada dos invasores. Só tem essas entradas aqui, essas escadas aqui, e aqui ficavam os soldados vigiando, aqui aparece, ó. Aqui ficavam os soldados vigiando para evitar a invasão. Porque lá está o templo religioso e as riquezas do rei estavam aqui. Está vendo que o zigurate não é um túmulo, não é uma pirâmide, não é um palácio do rei, é um cofre. Né? E lá em cima tem um templo. Ou então, em algumas cidades, aqui em cima ficava um laboratório astronômico. Olha que doido! Eles já tinham um laboratório astronômico e os astrônomos já conheciam, por exemplo, algumas constelações, a existência de outros planetas, e já sabiam, pela observação das estrelas, que o ano tinha 365 dias. André, eles já eram mais avançados mesopotâmicos nos soldados, já tinha, tipo, armadura de ferro, espada de ferro. Já. No caso da Mesopotâmia, é um povo que vai investir muito em arma, porque é uma região perigosa. É diferente do Egito. O fato de estar numa região perigosa faz com que tenha um investimento todo para isso, né? Em fortalezas, em armas, até a arte mesopotâmica. Ó, a arte egípcia é voltada para Deus, porque o Deus está ali. Tudo tem a ver com religião no Egito. A arte mesopotâmica é uma arte voltada para a guerra. Então, aqui nas paredes, vou botar essa imagem aqui que é melhor. Nas paredes desses templos aqui, ó, aqui tem um monte de imagens de guerra. É como se fosse um recado para os invasores. Quando eles chegavam ali e viam aquelas cenas, é como se fosse dizendo assim, quer ver? Ó, não vem. Não vem porque a gente vence guerra. A arte tinha uma função militar, no caso da Mesopotâmia. Diferente do Egito, que era uma função sagrada, uma função religiosa.
né? Então, o zigurate, essa construção aqui, dá para a gente visitar lá no Google Earth. Se tu colocar zigurate, tem uma hora que a gente consegue subir no zigurate, do que restou dele, tá, gente? E a gente consegue olhar de cima, a gente consegue ver o que tem ao redor. A aula está acabando, acho que não vai dar tempo da gente voltar lá. E como é uma sociedade complexa, olha que legal. Como é uma sociedade complexa, precisou um sistema de escrita. A gente já viu isso. Toda sociedade complexa precisa de um sistema de escrita para saber, por exemplo, quanto que a Sofia plantou, quanto que ela tem que me entregar, quanto que o Giovanni, que é soldado, vai pegar disso que ela plantou, quanto que a Marina, que é ceramista, vai pegar disso que sobrou, quanto que fulano, né, para fazer essas trocas, o controle do pagamento dos impostos e do pagamento do salário dos soldados, dos escribas. Para fazer esse controle, eles tinham que ter um sistema de escrita. E o sistema de escrita deles também é pictográfico, né? É um desenho para uma ideia. Ó, um desenho desse é uma palavra inteira, não é igual ao nosso. Né? É pictográfico. É diferente do egípcio. O egípcio era feito no papiro. O papiro era uma planta que nascia na margem do rio Nilo. Eles abriam aquele caulezinho e fica um papiro. Né? Na Mesopotâmia, não, era feito em tábuas de argila, tá vendo? Ó? Eles pegavam argila, faziam uma tabuleta de argila, e com um instrumento chamado cunha. Cunha é como se fosse um bambu cortado ao meio. Tá? Daí fazia uma pontinha assim. Eles iam na argila mole fazendo esses desenhos aí, ó. Por isso que a escrita chamada, a escrita chamada cuneiforme. Cuneiforme porque usava esse cunha para fazer. E daí eles iam na argila mole fazendo esses registros de quem pagou o quê. Né? No começo você via para isso. Depois eles vão escrever textos literários, por exemplo. Acredita? O primeiro povo que escreveu literatura existia. E a gente tem provas dessas literaturas. As chamadas epopeias de Gilgamesh. Gilgamesh foi o rei de uma das cidades sumérias, né, que conta todas as epopeias, as vitórias dele. Então, eles tinham várias, pensa numa biblioteca com um monte de tabuletazinha de argila seca daí depois, né, com as coisas escritas. Inclusive, tinha numa cidade, a cidade de Nínive, na Mesopotâmia, tinha uma biblioteca, e foi lá que os historiadores, arqueólogos, acharam várias tabuinhas dessas, tabuletas dessa de argila, que contam a história da Mesopotâmia. Boa viagem! Tem tradução, André? Oi? Boa. Tem tradução essa língua? Eu não sei se é escrita cuneiforme, vou até olhar, mas eu acho que sim, Sofia. Tem, então? Eu acho que sim. Se eu não me engano, já foi traduzida. Vou confirmar, tá? Se foi traduzido ou não. Cenas Mal. para os próximos capítulos. André. Oi? Tipo, o Iraque também pegou algumas culturas que eles tinham, que nem o Egito. O Egito pegaram as culturas que tem do Egito atual, né? Antigo. Sim. Sim. Sim, o Iraque usa muito a ver com agricultura, né, com o tipo de construção, essa coisa nas casas no Iraque, por exemplo, elas não têm aberturas para fora. Elas têm um pátio dentro da casa e elas fazem as aberturas para dentro da casa, por causa da areia do deserto. Então, entendeu o pátio dentro da casa? Entendeu o que eu falei, Gi? Sim. Travou um pouco. Você falou não sei assim, lá da casa. As casas lá nessa região, elas não têm muitas aberturas Sim, para entendi, fora. não, que era da areia, do negócio. Isso é uma herança dos sumérios, né, das construções antigas. Por outro lado, o fato de o Iraque ser hoje islâmico, e o islamismo não tolera o politeísmo, eles destroem muita coisa antiga. Então, eles não preservam muito. Então, tem toda uma política de tentar salvar o que tem ali, porque os governos islâmicos não protegem muito. Porque isso aqui tudo representa o politeísmo mesopotâmico. Como o poli nem existe, né?
se não respeitam a questão do politeísmo. Então foi desse jeito que os caras da Mesopotâmia, tipo, acabou assim, não existiu. A Mesopotâmia ainda vai sofrer um bocado, tá, gente? Mas calma, a gente está só começando. Então, a gente criou as primeiras cidades-estados. As cidades sumérias. Na próxima aula a gente vai invadir. Ok? Ok. Ok. Então, ótimo, gente. A gente se fala Então, André, Tchau. na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana. Quem tem recuperação, não esquece de estudar.